A mediunidade, ela é acompanhada e apoiada por muitos mitos, principalmente pelo fato da mediunidade ser muito antiga, né? A mediunidade não é algo novo, né? Muitas pessoas acham que a mediunidade é algo que começou com a doutrina espírita, e a gente sabe que não. A mediunidade é algo que acompanha o ser humano desde os primórdios da sua evolução, né? Então, por isso, a gente pode contar também muitos mitos que acompanham a mediunidade ao longo desses, vamos dizer, milhares de séculos em que ela já é desenvolvida, se a gente for pensar no mundo como um todo, né? Não só na Terra, mas nos planetas de um modo geral. Então, muita coisa que é tratada da mediunidade, na verdade, a gente vai ver que não é bem da forma como as pessoas compreendem, tá? Então, quando a gente fala desse assunto, é fundamental a gente tirar um pouquinho desses mitos e fazer com que ele realmente seja compreendido da forma como ele é, verdadeiro, né? Sem falsas interpretações, sem ideias que muitas vezes acabam mais afastando do que aproximando as pessoas da doutrina espírita, mais afastando do que aproximando do movimento espírita, tá? Então, um primeiro ponto eu já abordei, que é a mediunidade foi criada pelo espiritismo, né? Algumas pessoas erroneamente colocam dessa forma. É óbvio que não, né? É óbvio que não. A gente sabe que há relatos, né, de mediunidade em diversas religiões, em diversos tempos remotos, como, por exemplo, na Grécia Antiga, as pitonisas que faziam as previsões e que eram consultadas, né, pelos generais, enfim, pelas pessoas que iam para a guerra e que buscavam, através delas, terem a confirmação se deveriam ou não assumir determinada batalha, deveriam ou não buscar determinada luta, né? A gente encontra, evidente, no Velho Testamento, vários fenômenos mediúnicos presentes em momentos diversos do Velho Testamento. Tá? A gente encontra a mediunidade no Antigo Egito, a gente encontra a mediunidade, enfim, desde os primórdios, desde o ser praticamente primitivo, aonde já alguns conseguiam se destacar no grupo exatamente pelas faculdades que possuíam e que faziam com que eles, de certa forma, se tornassem alvos da atenção, alvos do respeito dos demais, né? Então a mediunidade é algo que não foi criado pelo Espiritismo, né? Pelo contrário, o Espiritismo simplesmente, no tempo em que ele chegou, ele buscou compreender, estudar esse fenômeno esse que sempre existiu, mas que muitas vezes passava sempre como algo sobrenatural, como algo fantástico, como algo especial, e que as pessoas muito mais tinham medo, ou tinham uma certa reverência, ou até mesmo um deboche, né? Como muitos tinham, por exemplo, na época de Kardec, enquanto as mesas giravam, enquanto as mesas dançavam, cantavam, muitos só viam naquilo o quê? A diversão, né? Os salões parisienses ficavam cheios de pessoas ávidas pelo quê? Pelo prazer daquele momento, por enxergar aquilo como algo engraçado, algo legal, né? E Kardec, ele foi além. Ele se preocupou exatamente com a causa daquilo, ou seja, como assim, né? Mesas que giram, que dançam, que falam, que começam a responder de forma inteligente. Espera aí, tem algo além, né, que explique essa inteligência. Até porque mesas não possuem cérebro, não são inteligentes. Então há algo mais. E foi isso que Kardec fez, né? Ele não criou, mas sim, ele estudou, ele compreendeu. Ele, naquele momento, ele passa realmente a ter uma interpretação daquilo que até então era um mistério, que era algo oculto e que passa a ser revelado. Então, o termo mediunidade, sim, criado pelo Espiritismo. A mediunidade, não. A mediunidade foi estudada, foi interpretada, foi entendida pelo Espiritismo a partir de Allan Kardec, né? Então, a gente vê isso muito claramente, principalmente no Livro dos Médiuns, né? Que Kardec busca trazer todo o conceito, a orientação acerca da mediunidade, tá? Outra coisa que é interessante que as pessoas falam muito, a mediunidade é um dom ou só é dada para pessoas especiais. Imagina, né? Só pessoas especiais são médios. Ou eu sou médio, então a gente já tem que descartar totalmente esse mito. Eu não tenho nada de especial, eu sou uma pessoa bem comum, tá? Bem comum mesmo. Então, isso é uma grande falácia, né? A mediunidade nem é um dom e muito menos ela é dada a pessoas especiais, tá? A mediunidade é uma faculdade.
Uma faculdade que tem a ver com uma predisposição orgânica do ser, em que ele já nasce com essa predisposição exatamente para ter essa capacidade de interagir de uma forma ampla com o mundo espiritual. E isso não acontece apenas com pessoas boas, pessoas especiais. Não, acontece com todos, né? A mediunidade em si, ela não é nem boa, nem má. Ela é neutra. Ela pode ter um uso bom, como ela pode ter um uso mau, né? Ela pode ser bendita para quem a tem, como ela pode também trazer malefícios se for mal vivenciada, tá? Então, a ideia de dom, ela dá qual ideia? De que privilégio, de alguém que foi selecionado por Deus como médium para ali brilhar na Terra. E o médium exatamente não é nada disso. O médium é alguém que, tendo essa faculdade, tendo essa capacidade de interagir com o plano espiritual, ele tem um comprometimento ainda maior perante a vida. Por quê? Porque ele vai estar muitas vezes sofrendo e recebendo essa influência de uma forma mais ostensiva, tanto a benéfica como a maléfica. E aí cabe ao médium saber usar a sua faculdade. Esse é o ponto principal. É o uso que o médium fará da sua faculdade. É esse uso que vai determinar se ela realmente vai trazer os benefícios que estavam programados ou se ela vai trazer até, de certa forma, um débito maior para o médium pela forma como ele acabou não aproveitando-a, tá? Então, algumas pessoas também dizem, o médium é uma pessoa mais endividada, né? Existe também muitas vezes essa corrente, né? Eu diria que o médium, assim como todos nós, claro que possui dívidas, até porque quem está aqui na Terra sem dívidas em relação ao seu passado, né? Se nós estamos aqui, provavelmente é exatamente para buscar superar, espiar todos aqueles erros que a gente cometeu, tanto no passado como no presente, que cometemos ainda erros, né? Então, o médium nada mais é do que um trabalhador que possui uma faculdade que lhe dá a capacidade de desenvolver até um trabalho naquele momento maior, mais amplo, que pode lhe ajudar ainda mais a crescer e ajudar o próximo, dependendo do uso que ele fizer, tá? Então, é o que eu digo, a ideia de dom, ela passa muito a ideia de privilégio, né? E a gente sabe que Deus não privilegia ninguém em detrimento de outro, né? Tudo na vida tem a ver com necessidade e merecimento, né? Então, eu tenho a faculdade é porque provavelmente eu a necessito e também a mereço. E também faço por merecê-la. E para eu fazer ainda mais por merecê-la, eu tenho que fazer um bom uso dela. Eu tenho que saber utilizar essa faculdade que me acompanha nessa encarnação. Então é essa consciência que o médium tem que ter. E não de dom e muito menos de privilégio, tá? E aí a gente fala um pouquinho sobre o conceito de médium, até porque é sempre importante lembrar, né, que está lá no capítulo 32 do Livro dos Médiuns, no vocabulário espírita, né? Kardec teve essa preocupação de fazer um capítulo só sobre o vocabulário espírita, até porque são termos novos, né? São termos que foram criados por ele no século XIX, então ele tinha a preocupação de mostrar a origem desses termos, né? E o termo médium, ele tem origem no latim, né? Como meio, médium, meio intermediário, tá? Pessoa que pode servir de medianeira entre os espíritos e os homens. Ou seja, o médium nada mais é do que um intermediário entre o plano espiritual, invisível para a grande maioria de nós, e o plano físico, que aí sim, visível para todos, tá? Então o médium é esse intermediário, é essa ponte, é esse elo de ligação entre os dois planos. Então, convenhamos, é uma tarefa importante. É uma tarefa importante e que tem que ser feita da melhor forma possível e tem que ser desenvolvida da melhor forma possível, tá? Então, quando a gente fala da mediunidade, nada mais é do que a própria faculdade dos médiuns, essa faculdade de servir de intermediário, né? E aí Kardec, no Livro dos Médiuns, ele afirma aquela clássica conceito de médium em que todo aquele que sente num grau qualquer a influência de um espírito é médium. Ou seja, de certa forma, todos somos médiuns porque todos estamos sujeitos a sentir num grau qualquer a influência dos espíritos, né? Só que é evidente que existe aqueles que sentem mais, né? E aí vem a questão, somos então todos médiuns? Né? Somos todos médiuns? Né? E aí a resposta, pode ser
pois que todos são mais ou menos médios. Eu gosto muito dessa definição de Allan Kardec. Mais ou menos médios. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Ou seja, de certa forma, todos somos médios, porque todos temos a capacidade de sermos e influenciarmos os dois planos. Então, todos temos essa capacidade, todos somos influenciáveis. O tempo todo, nós estamos junto, recebendo a assistência do nosso espírito protetor, assim como também estamos recebendo influências negativas daqueles que não nos querem bem, daqueles que, porventura, por um passado delituoso, ou até mesmo por inveja de um momento atual que a gente vem vivendo de forma benéfica, eles podem naquele momento querer nos atrapalhar. Essa influência, todos os seres humanos estão sujeitos. Porém, existem aqueles que vão além dessa influência e que, por exemplo, têm uma organização sensitiva a tal ponto que permite que, por exemplo, enxerguem um espírito, que ouçam um espírito, que falem por intermédio de um espírito, que escrevam. E assim vai. Que pintem, que curem. Né? E aí a gente sabe que tem vários tipos de mediunidade nesse campo. Então, esses são o que comumente nós chamamos de médiuns. Aqueles que têm a ostensividade, vamos dizer assim. Né? Alguns usam até o termo médium ostensivo, que seria meio que redundante nesse caso, porque o médium, ele por ser um intermediário, ele necessariamente ele é ostensivo. Tá? Então, o médium, hoje, se entende esse tipo de pessoa, que tem essa organização mais sensitiva, que lhe permite interagir de uma forma mais ampla, de uma forma direta com o plano espiritual. Não adianta eu só sentir e repassar para vocês, porque nesse meio tempo eu posso também estar confundindo o que eu estou sentindo, confundindo toda a interpretação do que o Espírito quer falar. Então, para que eu possa ser um médium, vamos dizer, e fazer a comunicação fluir melhor, eu preciso realmente, nesse momento, ter a capacidade de entender melhor o que ele quer transmitir. E para isso eu preciso dessa organização mais sensitiva, que é a questão da faculdade orgânica, que é tanto falada dentro das casas espíritas. Tá? Aí um outro mito bem interessante é que todo médium é espírita e confiável, né? E aí é um mito, né, que a gente já derruba por tese ambos. Né? Todo médium é espírita? Não. Né? Alguém aqui certamente vai ter algum caso de contar. Eu tenho um fulano de tal que é evangélica e que é médium e que vê espírito. Ou até que fulano de tal que é ateu e ouve. Né? Ou seja, independe da crença religiosa, independe de acreditar nos espíritos, independe de tudo isso. Para ser médium não tem nenhuma necessidade de ser espírita, tá? E a segunda questão, todo médium é confiável, gente? O que vocês acham? Todo médium dá para confiar cegamente, o médium falou, e aí eu vou lá e faço o que ele falou e vai dar tudo certo? Se eu pegar lá, né, com todo respeito, claro, cada um faz o que quer, acredita no que quer, mas aquelas senhoras cartomantes que colocam lá o lambe-lambe no poste, né? Dona nos fulana de tal, né? Curo, mãe de não sei das quantas, né? Com todo respeito a ela, será realmente que ao usar a mediunidade como uma profissão, a qual é paga, né? Porque a gente sabe que não é uma consulta que você vai ter de graça, você vai pagar, né? E a partir do momento em que ela se coloca como, vamos dizer, proprietária de uma faculdade que lhe foi dada e que depende diretamente de outros para ser exercida, ela realmente está sendo séria o suficiente para garantir confiabilidade nas suas comunicações, gente? É claro que não, né? Porque a partir do momento em que eu digo, não, o Espírito vai responder o que vocês quiserem, eu estou colocando em mim uma responsabilidade que não é minha. Né? Eu estou dizendo que eu sou capaz de fazer algo que eu dependo de outro. Ou seja, quem garante que esse espírito vai ter realmente capacidade de, naquele momento, dar as respostas que as pessoas precisam, dar o apoio que elas precisam, fazer, né, a solução que aquelas pessoas desejam?
Né? Eu estou jogando com a crença das pessoas, eu estou jogando com a esperança, eu estou jogando com uma série de fatores. Mas o principal não há nada de confiabilidade nisso. Isso é totalmente digno e passível de desconfiança, gente. Qualquer médium, seja pago ou não, que se proponha a apresentar soluções para as pessoas dessa forma, de certa maneira ele está colocando em risco a confiança da sua mediunidade. Por quê? Porque eu não posso, né? É aquela historinha de Chico que ele sempre cansou de dizer, né? O telefone toca de lá para cá, não de cá para lá. Eu não posso garantir, mesmo eu sendo médium, por exemplo, que eu vou trazer hoje cartas para todos vocês, dos familiares que todos vocês porventura tenham, que já se despediram e estão hoje no plano espiritual. Eu não tenho essa condição. Eu não sei qual é a condição de todos esses familiares. Eu não sei se eles hoje estão aptos a trazerem uma mensagem. Se a mensagem seria de conforto ou se seria de desespero. Né? Então, como eu posso, eu como médium, me colocar numa situação dessa? Me propor a fazer algo assim? Não, eu vou trazer hoje conforto a todos vocês. Como? E se a mensagem for de desespero? Que conforto ela trará? E se o filho que eu tanto queria ouvir, ele disser para mim, pai, eu estou desesperado, me ajuda, e eu sem ter o que fazer, faço o quê? Que conforto é esse? Quantas pessoas não foram até Chico e retornaram com uma mensagem paliativa? Mamãezinha querida, eu estou bem, fique tranquila. E muitas dessas pessoas, inclusive, nem reconheceram os filhos. Né? Quem assistiu lá o filme, né? As cartas, né? de Chico Xavier, sabe. Tem lá aquela mãe, o episódio que a mãe cospe em Chico. Por que ela cuspiu? Porque ela não reconheceu o filho naquela mensagem. E provavelmente não era ele. Provavelmente ele não podia escrever para ela. E aí veio uma mensagem de paliativa, aquela mensagem, e ela não aceitou. Porque ela não enxergou naquele momento veracidade. Ela queria ouvir algo que realmente a tocasse, como muitos outros ouviram. Como muitos receberam apelidos, receberam informações que somente aquela pessoa que estava no plano espiritual poderia trazer. Só que como fazer isso quando multidões procuravam ele? É evidente que muitos dos que estavam lá não podiam receber. Mas aceitariam voltar para casa de mãos vazias? Não. Por isso que hoje se recomenda, né? A gente já falou isso, mas se recomenda até que se evite esse tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho gera uma expectativa, gera toda uma situação que muitas vezes não vai se concretizar. E isso acaba gerando também frustração, isso acaba gerando descrédito, isso acaba gerando descrença. Isso não é positivo, gente. Se o telefone tiver que tocar, ele toca. E ele toca da forma mais inusitada que a gente pode imaginar. Né? Muitas vezes vem uma mensagem da onde a gente nem imagina e a mensagem chega nas nossas mãos. Muitas vezes a gente fica anos participando de um grupo mediúnico esperando a mensagem e ela vai vir de outro lugar que a gente nem imaginava. Né? Então a gente não precisa se desesperar. Eu sei que é um desejo praticamente de todos que já perderam alguém que se foi, de receber esse tipo de mensagem. Mas a verdade é, quando eu me proponho a fazer isso e peço que você me leve, por exemplo, um retrato e etc., eu já estou tirando a confiabilidade disso. Porque depois eu vou dizer, ele era assim, ele era assado, ele era moreno, ele era... Mas por que se você viu o retrato? Precisa ver o retrato para saber que é meu parente? Não precisa. Quantas e quantas mensagens não chegaram anônimas e foram parar no destino certo? Mensagens que tinham pura veracidade no seu texto. E que quando o parente recebeu, ele não tinha a menor dúvida que era verdadeira. E não precisou de foto, e não precisou que fosse atrás. Ela chegou. Né? A gente precisa ter um pouco mais de fé, de confiança. Tá? Os espíritos só falam a verdade. Né? Ou os espíritos somos nós, gente. Nós só falamos a verdade. Aí teve um monte de gente que riu, porque sabe que de vez em quando a mentirinha sai, né? Sai, gente. Os espíritos somos nós. Nós somos espíritos. Nós não falamos apenas a verdade e eles também não falam. E se nós perguntarmos, eles vão responder. Principalmente se eles forem de uma ordem, vamos dizer assim, brincalhona, inferior. Eles vão responder tudo o que a gente perguntar. Vão responder a verdade? Não, eles vão responder a verdade deles. Que não necessariamente é a verdade.
E aí a gente muitas vezes vai cair no erro de ouvir bobagens dos espíritos e acreditar nelas. E é o que muitos fazem. Mas foi um espírito que falou. E daí? Qual é a veracidade disso? O que importa é o conteúdo e não quem falou. Ah, mas a assinatura do espírito era de fulano de tal. Você pediu RG? Autenticou no cartório, foi lá, reconheceu firma? Não, né? Porque não dá, né? Porque não existe essa firma espiritual e nem o RG espiritual. Então, gente, a assinatura que ele dá, o nome que ele se auto-intitula, isso não tem valor nenhum. O que importa é o conteúdo, o teor da mensagem. Se for verdadeira, mesmo que venha sem assinatura, vale a pena. Agora, se for falsa e tiver a melhor assinatura do mundo, desconsidere, porque eles não falam apenas a verdade, tá? Isso é ótimo. Médium não precisa estudar, os espíritos lhe ensinam tudo, né? Ou é só você sentar que eles ficam falando na sua orelha. Fica tranquilo, né? É tipo, como é aquele lá, aquele que tinha da Globo? Não, é aqueles programas da Globo, né, que ensinavam bem de madrugada, telecurso, né? Pronto, é o telecurso espiritual, né? Você fica sentado e o espírito fica lá te ensinando. Olha, assim, assim. Eles não ensinam, gente. A realidade é essa. E se você não estudar, os bons, eles vão deixar de te acompanhar. É muito simples isso. O médium que não estuda, o médium que não evolui, ele vai ser deixado de lado por um médium mais preparado. Porque o médium para o espírito nada mais é do que um instrumento. É um instrumento que ele usa para se comunicar. Então, se ele percebe em mim preguiça, falta de vontade de estudar, eu não quero aprender, ele vai procurar um outro médium mais apto, que vai lhe permitir desenvolver mensagens mais claras. Porque se eu não estudo, eu tenho dificuldade até mesmo de transmitir a informação, por exemplo, sobre o espiritismo. Como é que eu vou falar sobre o espiritismo se eu não entendo nada de espiritismo? Aí o espírito chega, vamos falar hoje sobre, sei lá, qualquer coisa do espiritismo, né? Pluralidade das existências. Eu falo, o quê? Né? Como? Peraí, o que ele está falando? Eu não estou entendendo. Né? Então essa história de eu aprendo, eu sou médium, eu aprendo direto com os espíritos, direto na fonte. Eu bebo direto na fonte. Isso é conversa, gente. Isso é conversa fiada, tá? Não acontece dessa forma, não. Toda pessoa que tem alguma percepção mediúnica precisa desenvolver a mediunidade, né? Não necessariamente. Por quê? Porque quando a gente fala em percepção mediúnica, não obrigatoriamente a gente está falando de um médium. Tá? Muitas vezes, em certas situações, em certos momentos da nossa vida, a gente pode vir a ter episódios, né, momentâneos, por exemplo, uma visão, ouvir algo, sentir algo, e não necessariamente isso exija que a gente desenvolva a mediunidade, porque talvez nós nem a tenhamos. Tá? Foi um episódio passageiro. Né? É aquela situação. Eu vi uma vez quando eu era menino um espírito, eu sou médium? Provavelmente não. Né? Depois disso, quantos episódios aconteceram? Nenhum. Então aquilo foi um momento, foi uma coisa fugaz, foi uma coisa naquele momento necessária. Tá? A gente tem que entender que a mediunidade normalmente ela vai ser acompanhada do quê? De repetição, de constância. Né? Então o médium, ele não vai ver uma vez, ele vai ver várias vezes. Ele vai ver nos momentos mais inconvenientes, ele vai ser incomodado até muitas vezes por isso, porque ele não quer ver. E mesmo assim ele vê naquele momento, ou ele escuta, ou ele sente a influência direta dos espíritos. Então ele é, de certa forma, provocado a trabalhar o desenvolvimento da sua mediunidade. Agora, episódios periódicos e etc., não. E outro fator que a gente tem que levar em consideração, nem todo médium é espírita. Consequentemente, nem todo médium vai desenvolver a mediunidade. Se eu sou evangélico, por exemplo, eu não acredito, eu não aceito, eu acho que isso não é algo positivo, eu não tenho como desenvolver a faculdade, mas eu posso sim aprender a conviver com ela, né? E aí eu vou desenvolver outras faculdades que vão fazer com que a mediunidade em si, ela possa naquele momento ser melhor controlada. Né? A gente tem uma palestra no nosso acervo que Solange fala exatamente sobre isso. O que fazer caso a mediunidade ecloda em pessoas que não são espíritas. Está lá no nosso canal do YouTube essa palestra, né? Fazendo uma propaganda, viu? Se você não desenvolver a sua mediunidade, pode ficar louco ou doente. Aí tá nessa palestra que eu acabei de falar, tá lá explicado que não é nada a ver isso, né, gente? Ninguém vai ficar louco ou doente por não desenvolver a mediunidade, senão metade da população tava tudo louco e doente.
embora até que esteja, né? Mas não exatamente por causa disso, são outros fatores, né? Aí tem outras questões, né? Eva aqui, nossa doutora especialista, né, nessas questões humanas, ela poderia falar sobre isso, mas não é a falta do desenvolvimento da mediunidade, tá, gente? Até porque senão, eu repito, uma pessoa, por exemplo, que nasce evangélica médium, ela tá fadada a ficar doente e louca. E não é assim. Ela pode canalizar a mediunidade para outras áreas, para a própria fé dela, né? Para a fé dela, que porventura ela vai utilizar isso de uma forma positiva para ela, tá? O importante é ela aprender a viver dentro daquilo que ela está programada, de certa forma, para viver. Ela não precisa se converter para o espiritismo, né? Uma preocupação muitas vezes que as pessoas têm é, se tem alguém com mediunidade, já quer converter para o espiritismo. Não, você tem que virar espírita. Não, mas minha família não aceita. Não, não tem importância, mas você... Como assim não tem importância? Claro que tem, né? Um dia eu tive a oportunidade de conversar com um amigo meu e ele estava vivendo um episódio de mediunidade já há um certo tempo. E ele católico, e principalmente a esposa muito católica, a sogra muito católica, o sogro muito católico. E ele, o que eu faço, Eduardo? Eu disse, cara, se apega. Qual é o santo que você acredita? Qual é a santa? Eu acredito em tal santo, tal santo. Eu falei, se apegue na fé, né? Frequente a igreja, frequente lá a carismática, corra atrás, você vai encontrar a maneira de lidar com isso, né? Porque não adiantava chamar ele para dentro de uma casa espírita, ele não pode vir. Se ele viesse, ele ia entrar em atrito com a família dele. Aí sim, acho que ele ia ficar louco ou doente, né? Porque ele ia entrar em atrito com a família, ia melhorar a mediunidade e ia piorar todas as relações pessoais dele. Tem algum sentido isso? Não. Então, nem sempre a solução está aqui dentro. Às vezes as pessoas acham que a solução só está aqui dentro. Não. Às vezes é necessário para o indivíduo aprender a controlar a sua mediunidade lá onde ele está. Ele é ateu. Vai aprender de alguma forma. Existem várias formas, tá? Existem várias maneiras. Não necessariamente o desenvolvimento mediúnico. O desenvolvimento mediúnico, normalmente, ele vai ser vivenciado por quem? Pelos espíritas. Pelos aqueles que acreditam no espiritismo, né? Porque o que é desenvolver? Desenvolver significa aqui, tirar o invólucro, expor minuciosamente, progredir, alargar, instruir-se. Isso é desenvolver a mediunidade. Ou seja, eu não vou criar mediunidade onde ela não existe. Não dá para fazer isso. Eu vou pegar uma pessoa que não é médium e vou colocar ela numa sala de desenvolvimento mediúnico e transforma ela em médium. Não. Mas alguém que já é sendo médium e que não sabe lidar direito com a faculdade vai estudar, vai participar de todo um processo de um grupo de estudo onde, com o tempo, ele vai começar também a aprender a identificar melhor o que vem a ser a sua mediunidade, tá? Com exercícios apropriados, exercícios, por exemplo, de aproximação do espírito, identificar que tipo de espírito está se aproximando, se é um espírito que está trazendo, vamos dizer, um conforto, ou se é um espírito que está trazendo até um desconforto. Tudo isso sendo feito de uma forma monitorada, acompanhada, fazendo com que o desenvolvimento seja um desenvolvimento salutar. E não pegando o indivíduo médio e jogando ele, dentro de um grupo mediúnico. Isso não é desenvolver mediunidade, tá? Isso é tornar a mediunidade, muitas vezes, um grande problema para o indivíduo, porque ele não sabe lidar com ela, e aí ele vai ter problemas, né? Provavelmente, para entender o que está acontecendo, ok? Deixa eu pular aqui. Peraí que eu... Pronto. Aqui, só para entender a questão do desenvolvimento, né, que existem 3 etapas que Kardec coloca. A primeira etapa seria o intelectual, ou o estudo. Olha só que importante. Então, tudo começa pelo estudo. Tá? Ele ainda diz, se o médium pretende evitar os inconvenientes inseparáveis da falta de experiência, ele deve estudar previamente. Ou seja, para ele entender o que se passa com ele, ele precisa estudar. Claro, ele precisa entender, né? Ninguém, por exemplo, vai fazer algo sem primeiro, antes, tentar entender aquilo, né? Você vai entender e depois você vai desenvolver. Aí chega na etapa da experimentação, né? Que é exatamente isso, de começar a desenvolver através de exercícios apropriados, entender como que se dá, como é que eu devo me concentrar, quando eu devo me concentrar, como é que deve ser a minha respiração, né? Como é que eu mantenho o controle, né? Muitas vezes o médium iniciante ele não consegue exercer um controle naquele momento sobre sua faculdade. Então é comum, por exemplo, médiuns iniciantes chegarem para tomar um passe e permitirem
que um espírito venha falar através deles. Isso é certo? Não. Ele teria como controlar? Sim, claro que teria, porque senão a gente ficaria à mercê, né, dos espíritos. Imagina, em qualquer lugar eu tô e o espírito vem e começa a falar. E aí? Tô lá no meio do trabalho e o espírito começa a falar alemão lá com o pessoal. Aí o pessoal fala, pô, Eduardo enlouqueceu, né? Ou começa a falar barbaridade, xingar todo mundo, né? Aí depois eu falo, não, gente, foi o espírito, desculpa, né? Aí piorou, né? Porque aí que realmente vão dizer que o cara enlouqueceu de vez. Então não é assim. A não ser que a gente esteja vivenciando uma obsessão na qual a gente perca o controle sobre o nosso organismo, nos demais casos a gente tem total controle. E eu só vou permitir que o espírito se comunique se eu assim o quiser, naquele momento. Senão eu vou tentar sempre manter o controle, e aí isso faz parte da etapa material, que é essa etapa de experimentação. E aí Kardec ainda enumera uma terceira etapa, que seria a etapa moral, que é a mais importante, né, gente? Que é a etapa em que eu já entendi, eu já consegui praticar, mas agora eu tenho que vivenciar o bem, vivenciar uma transformação que vai fazer o quê? Com que a minha mediunidade seja bem exercida, seja bem utilizada, seja bem aproveitada, tá? Então tudo isso a gente está falando do desenvolvimento da mediunidade. Ou seja, não é só jogar dentro de uma sala e dizer, vai lá, escreve. Não é assim. Assim, normalmente, a coisa desanda, tá? Isso aqui eu até já falei, ó. Para você obter uma mensagem de um ente querido desencarnado, basta procurar um médium? Não, né, gente? A gente já viu que não, tá? Infelizmente não é assim. Seria muito bom se fosse fácil assim, mas tem vários outros fatores que a gente tem que levar em consideração, e o principal é, será que o nosso ente querido pode escrever para nós? Tá? A mediunidade serve para convencer os incrédulos das verdades espíritas, né? Isso é um outro mito que muitas pessoas dizem, se a mediunidade acontecesse de forma ostensiva, as pessoas se tornariam espíritas. Não é verdade, gente. Isso não é verdade. Por exemplo, na época de Kardec, ela aconteceu de forma mais do que ostensiva. Eram mesas, cadeiras, móveis inertes que ganhavam vida, né? E as pessoas procuraram 1001 teorias, as mais mirabolantes possíveis, para poder descaracterizar a presença do espírito nesses fenômenos. E muitos dos que viram, que se deliciaram com aquilo, não se tornaram espíritas. Então isso não é verdade, isso é uma falácia. Não, se você saísse por aí escrevendo... Então, Chico Xavier escrevia em outros idiomas, de trás para frente, fazia, olha, com o perdão da palavra, o diabo com sua mediunidade, e ninguém acreditava, gente. Quantos ainda hoje não acreditam? Diziam que ele era uma fraude. Diziam que ele copiava o estilo daqueles 300 mil escritores que ele escrevia. Olha só que homem inteligente, né? Um homem iletrado, né? Com aquela capacidade de copiar estilos de escritores dos mais diferentes tipos. Ou seja, não adianta. A mediunidade ela não tem essa finalidade de convencer os incrédulos. Desde os primórdios ela existe e nem por isso as pessoas acreditaram nela. Tá? Jesus ressuscitou e ainda assim as pessoas não entenderam nada da sua mensagem, não entenderam nada das suas verdades. Ou seja, não é assim que a gente vai convencer, tá? Bom médium é aquele que recebe os espíritos com mais facilidade, né? Isso é outra bobagem, né? Então bom médium é o que recebe espírito toda hora. Não. Bom médium é aquele que transmite a mensagem com a maior veracidade possível. Ou seja, com a menor interferência possível na mensagem, mas que recebe na hora certa, no local certo, no momento apropriado, e não a qualquer momento. Não é o indivíduo que está em casa, no meio de uma reunião familiar, e começa a falar através dos espíritos. Isso não é saudável. Isso não é saudável. Isso provavelmente é sinal de algum processo obsessivo. Sabe aquele parente que em qualquer momento ele recebe um espírito, tá lá no Evangelho no Lar, todo Evangelho no Lar ele tem que trazer uma mensagem, ele no meio de uma conversa familiar ele para e começa a dar mensagem. Tem alguma coisa errada aí. A gente tem que tomar cuidado. Com raríssimas exceções. É claro que elas existem, mas aí pode haver um desequilíbrio. Tá? Existem as exceções, existem as pessoas que realmente, por ter uma faculdade tão já bem constituída, conseguem interagir de uma forma tão ampla com o mundo espiritual. Mas a maior parte dos médiuns não estão nesse caso, estão sim no desequilíbrio. E aí eles começam a se tornar joguetes na mão dos espíritos. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Aí esse é um outro mito, né?
que o espírito incorpora no médium para se comunicar, né? Quem nunca falou em incorporação, todo mundo já falou, né? Às vezes até quando eu estou falando, vem na cabeça essa ideia e aí eu tenho que relembrar que não é incorporar, até porque o espírito não incorpora, o espírito não entra, resumindo, no corpo, tá, gente? Aquela ideia lá, tem lá no filme Ghost, né? Que todo mundo assistiu, até porque já passou 1.300.000 vezes na TV, então quem não assistiu um dia vai assistir, que o espírito vai e entra no corpo dele. Aquilo não acontece, como é o nome dela? Whoopi Goldberg, né? Isso, que ele entra lá no corpo dela e pum, e ela se transforma. Não é assim. O que há é a questão da sintonia perispírito, né? Perispírito do médium, perispírito do espírito, tudo isso feito através da expansão do próprio perispírito. Não há incorporação. Embora seja um termo muito usado, mediunidade de incorporação, fulano incorporou o espírito, a verdade é que é um termo, de certa forma, errado, porque ele dá uma falsa interpretação de como se o espírito entrasse dentro do nosso corpo e o espírito não entra. O máximo que entra é o pensamento, né? É o pensamento dele, e ele pode até vir a controlar o nosso corpo, por exemplo, através de uma obsessão, de subjugação, mas mesmo assim ele não entra, tá? Isso aqui já falou também, né? Para ser espírita tem que... Não, isso é diferente, desculpa. Para ser espírita tem que ser médium, né? É outro conceito que algumas pessoas dizem. Isso não tem nada a ver, né, gente? Excelentes espíritas, incluindo o próprio Allan Kardec, né? Ele não era médium, né? Allan Kardec em nenhum momento foi médium, né? São raros os episódios de mediunidade relatados por ele. Para ser preciso, assim, que eu me lembro, existe um episódio diretamente voltado com ele, que foi aquele episódio das batidas na mesa, enquanto ele escrevia o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E que o espírito bateu diversas vezes na mesa enquanto ele fazia lá a escrita, e depois, quando ele foi consultar o espírito disse que era o espírito de verdade, que era o guia dele, e que naquele momento batia na mesa porque havia um erro no texto em que ele estava escrevendo, né? E aí ele até responde ao espírito, mas eu já corrigi, né? Ele disse, corrigiu, mas ainda não está 100%, né? Você precisa revisar mais. Mas aonde? Ele diz, leia que você vai encontrar, né? Eu adoro essa passagem de Kardec, que eu acho que ela resume muito um mito que a gente tem, que de certa forma a gente pode trazer amplo da questão da mediunidade, que é achar que os espíritos vão dizer o que a gente tem que fazer. Os espíritos vão dar o caminho, né? Tipo, para 2018, o que Eduardo tem que fazer para ser bem sucedido? Aí o espírito vai dizer, não, Eduardo, você faz isso, você faz assim, fica tranquilo, aqui nesse... Se o espírito fizer isso, gente, sinceramente, sai correndo, é sério, corre muito, porque ele está mentindo, ele é um falastrão, sabe, um charlatão, e você vai se dar mal. Porque imagina, Allan Kardec estava codificando a doutrina dos espíritos, ele estava escrevendo errado, o espírito foi, bateu na mesa, ó, ele não chegou lá, apareceu para ele e disse, ei, cara, tem um erro aí. Não, ele bateu na mesa, ficou aquele ruído, aquele incômodo, ele escrevendo e o batida. No final do dia, quando Kardec vai consultar, o espírito diz, tem um erro lá. Aonde? Não, lê do parágrafo tal até tal, mais ou menos uma página inteira que você acha. Olha isso, gente. Leia de novo o que você acha. Aí por que o espírito vai chegar e vai aparecer e dizer assim, André, você agora precisa fazer isso na sua vida, que vai se dar bem. Como? Se com a própria doutrina deles, eles não faziam isso, por que eles fariam isso com a nossa vida? Né? Eles podem nos ajudar? Claro, e muito. Eles sempre nos ajudam, eles nos influenciam positivamente, eles nos dão força quando a gente fraqueja, eles nos dão suporte emocional naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, mas as respostas cabe a cada um de nós procurar e encontrar. As soluções para os nossos problemas esses que foram criados por nós mesmos, com as nossas atitudes erradas, cabe a cada um de nós ir lá e consertar. Não são os espíritos, não são os médiuns, não são ninguém que vai buscar essa solução que não sejamos nós. Então, a responsabilidade é toda nossa. Quando a gente tenta colocar essa responsabilidade nas mãos dos espíritos, a gente está cometendo um equívoco imenso. E provavelmente isso vai nos levar a crer em falsos profetas,
né? Como os espíritos, né? Como o próprio João alertou lá atrás, né? Na sua epístola, que haverá falsos profetas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, gente, sabe? Cuidado com esse tipo de busca, muitas vezes que as pessoas fazem, por magia, por fantasia, né? Doutrina espírita não é nada disso, é racionalidade, é sensatez, a gente entender realmente qual é a nossa relação com os espíritos e aproveitar dessa relação, aproveitar dela, porque ela existe, ela é permanente, ela é frequente, né? Nós temos um espírito que está sempre ao nosso lado, nos momentos mais importantes, que é o nosso espírito protetor, e que jamais vacila em nos ajudar, mas que depende também de nós sintonizarmos com ele. Depende também de nós estarmos dispostos a ouvi-lo, a aceitar suas sugestões. E para isso, a gente tem que estar naquela questão da oração e da vigilância constante. Ou seja, a gente tem que estar sempre no orai e no vigiai, porque assim a gente fica mais apto a receber esse auxílio permanente. Tá? Então, só para encerrar, eu trago aqui a mensagem do Herculano Pires, né, e de também Manuel Filomeno de Miranda, falando sobre a questão do Livro dos Médiuns, e que ele diz assim, ó, o guia seguro da liderança mediúnica é o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Né? É na leitura e estudo constante desse livro que os médiuns encontram o esclarecimento dos seus mais complexos problemas. Né? E esse está no livro Na Hora do Testemunho, escrito em conjunto com Chico Xavier. Tá? E Manuel Filomeno de Miranda, nos Bastidores da Obsessão, diz assim, a partir da publicação de O Livro dos Médiuns, todo um conjunto de regras, com um notável esquema das faculdades mediúnicas, foi apresentado a par de seguro estudo do espírito, nas suas diversas facetas. A bússola para o sadio exercício da mediunidade foi apresentada com rigoroso equilíbrio através da obra magistral. Ou seja, guia seguro, bússola que não permite ao médium cair na sua jornada. Então, cabe a cada um que realmente queira, deseje seguir a mediunidade, estudar essa obra que foi intitulada O Livro dos Médiuns e que mais adiante tem Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Ou seja, é um guia, gente, é um guia seguro para aquele que quer exercer a mediunidade. É uma loucura imaginar um médium espírita se colocar num grupo mediúnico espírita sem que ele tenha tido um contato completo com essa obra. Porque esse é o guia que está à disposição de todos os médiuns e a leitura dele seria, vamos dizer, algo obrigatório para qualquer um que assim o quisesse trabalhar com a mediunidade numa casa espírita. Fora dela não, mas na casa espírita, convenhamos, né? Se nós temos essa obra colossal de Allan Kardec, não utilizá-la e não lê-la e não estudá-la se torna até, de certa forma, um deboche da nossa parte em relação à doutrina espírita, a doutrina trazida pelos espíritos através de Allan Kardec. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine nessa jornada. Que assim seja.